Estamos começando mais um episódio do Acredcast, o podcast do Acreditando. Para você que ainda não é inscrito no nosso YouTube, não deixa de se inscrever, ativar o sininho da notificação para receber assim que a gente subir um episódio novo no nosso YouTube. E não deixe de acompanhar também Acreditando nas mídias sociais. Estou hoje aqui com uma estreante, né, Aninha? Seja bem-vinda. Toca aqui, cara, não me deixa no vácuo. Tá tudo bem. E a convidada de hoje é uma convidada muito especial, que já foi nossa cliente, né? Que tem uma história aí, né? Que vai compartilhar um pouco com a gente. A Helena Lapa. Oi, gente. Seja bem-vinda, Helena. Bem-vinda, Helena. Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, contar aqui a minha história, né? Vamos conhecer um pouco da sua história, né, Helena? Bom, vamos conhecer. Eu sou Helena, eu moro aqui em São Paulo, eu sou médica, tenho 35 anos e eu sou portadora de esclerose múltipla. Perfeito. Você não nasceu em São Paulo, né, Helena? Não, eu sou de Brasília. Você é de Brasília? Você nasceu lá? Nasci em Brasília, depois eu vim para São Paulo, há mais ou menos 2 anos. E agora eu tô aqui, e que bom que eu acabei vindo para São Paulo, porque eu tive, né, a oportunidade de conhecer vocês, né, e tá sendo acompanhada aí com a equipe, né, de médicos, profissionais que estão comigo, né. Então isso foi muito bom aí na minha trajetória. Legal. E você veio para São Paulo por conta de tratamento ou não? Você veio para trabalhar? Conta um pouco como que você foi diagnosticada com esclerose múltipla, né? Qual era o momento da sua vida aí que você estava fazendo? Então, eu vim a São Paulo para trabalho mesmo. Quando eu vim, eu nem sabia que eu tinha esclerose ainda. Eu vim com a minha irmã, eu fazia uma pós-graduação aqui e os meus chefes me convidaram para trabalhar aqui. Então, eu cheguei em março de 2021 e comecei a trabalhar. Tinha uma vida extremamente agitada, trabalhava aqui, atendia também em Brasília, trabalhava em vários hospitais, clínicas, laboratórios, uma vida assim extremamente agitada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então, assim, cheia de planos, cheia de sonhos, de tarefada. Então, assim, minha vida sempre foi nesse ritmo, né? Nos 220. Você, acho que a gente não falou que é importante de falar que você é médica, né? É ginecologista, né? Isso, sou ginecologista, e aí eu fiz a minha residência em Brasília, fiz minha pós-graduação, né, que é uma subespecialização na ginecologia, em patologias do trato genital inferior e colposcopia, laser vaginal e radiofrequência. E mais recentemente, né, eu concluí também a parte de hormônios, né, ginecologia integrativa e funcional, que é visando uma abordagem mais abrangente, mais sistêmica do indivíduo, né? E como foi para você, que já é médica, receber um diagnóstico aí do que a gente chama de CRM positivo? Isso aí é bem complicado, né? É tipo o Google, né? Você pesquisa, você toma um susto, né? Acho que quando o médico vê, ele vai indo, né, processando. Quando você trabalha no hospital, e aí você recebe, trabalhei uma época em UTI, e aí você recebe, e o paciente, ele é médico, ele, né, assim, é alguém da área da saúde, mas quando é médico, aí a gente brinca que é o CRM positivo. Então, você fala, vamos ver o que dá. Tudo Entendi. Pode acontecer, assim. Porque você já fica pensando naquilo, e a pessoa já tem outra visão sobre o que ela tem, então é outra visão mesmo, coisa, né? Como é que aquilo impacta diretamente? Porque você está acostumada a estar do outro lado. Sim. Para mim, assim, o diagnóstico ele veio até como uma forma também de eu tentar entender melhor, assim, o lugar do outro, sabe? Do paciente. A gente tem mais empatia, a gente tem um olhar, assim, mais humano, um olhar mais cuidadoso, né? A partir de quando você tem um diagnóstico, alguma doença, né? Como essa, assim, mais complexa. Mas, assim, por um lado, é bom você ter essa informação, né? Por ser médico, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você antecipa 1 milhão de coisas. Porque eu sabia, quando a gente pesquisa na internet, né? Esclerose múltipla, aparece um monte de coisas na internet que são bem desanimadoras, né? Casos assim, Google, de paciente. Né? O Google em si não lá no Google. É terrível, porque todo mundo primeiro olha no Google para depois perguntar para os profissionais ou tentar saber de fato como as coisas são. Mas para mim nesse momento foi difícil, porque eu já sabia o que era a doença, algumas coisas eu não lembrava, assim, eu tinha que pesquisar, né? Mas quando eu
olhei assim na internet, eu falei, meu Deus, eu tô lascada, assim, o que vai ser agora da minha vida, né? Porque a gente tem um conhecimento mais aprofundado e antecipamos, assim, muito os fatos, né? Então, eu sabia, assim, de toda a doença, sabia de que era uma doença rara, grave. Então, para mim, isso veio com um peso, assim, muito mais forte do que uma pessoa, assim, mais leiga que lê, assim, falar. Não entendi nada do que quer dizer, mas tá bom, sabe? Então, teve, assim, um peso e, de uma certa forma, foi, assim, na base de muitas terapias, psicólogo, para poder ir trabalhando essa parte comigo. Porque no começo eu tive, assim, um processo, assim, de depressão, tive muito medo, né? Assim, perdi o chão. E como que você soube do diagnóstico? Bom, então foi assim. Eu tinha ido num evento, eu estava com a minha irmã e mais algumas amigas. Eu estava descendo a escada e no momento, assim, foi muito chocante, porque a minha perna, ela travou. Eu não consegui me encostar o pé no degrau da escada. E aí, nisso, eu caí da escada e eu estava com um salto, assim, gigante, aquele salto 15 aí das mulheres, né? E aí eu caí, foi uma queda, assim, muito feia, porque eu bati o quadril no degrau da escada e fiquei cheia de hematomas no joelho, na perna, fiquei com um corte, assim, gigante, assim, na coxa. Então, eu saí, assim, tava toda estrupiada, literalmente. E aí, assim, com essa queda, na hora, assim, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Porque eu sempre fui uma pessoa saudável, nunca tinha tido nada, né? Como assim? A minha perna travou, assim, no meio né? Na hora que eu tava andando, descendo a escada, o que aconteceu, né? Aí eu fui no hospital, procurei o médico, e aí, na época, eles diagnosticaram como uma hérnia de disco. Ah, sério? Não tem o diagnóstico de... A esclerose múltipla é uma doença, assim, difícil de ser diagnosticada, né? Porque é uma doença rara, ela tem sintomas inespecíficos, é uma doença, assim, que se confunde com outras doenças. Então, é difícil das pessoas, o médico, assim, logo de cara, dar o diagnóstico. Então, tem gente que passa, assim, vários meses, anos, para conseguir o diagnóstico adequado. Então, nesse primeiro momento, eu tive esse diagnóstico de hérnia de disco. Aí o meu médico indicou alguns analgésicos, anti-inflamatório, relaxante muscular e falou para eu fazer a fisioterapia considerando hérnia de disco. E aí, na época, eu tomava os remédios e não estava melhorando, assim, e já comecei a ter muita dificuldade para andar. Eu já estava arrastando o pé, não conseguia levantar a minha perna. E aí, com o tempo, eu fui percebendo uma limitação das minhas atividades. Não conseguia descer a escada, eu não tinha força nos braços, eu não conseguia manter o meu braço ali segurando o espéculo, né, para fazer o exame ginecológico. Então, isso foi me deixando cada vez mais comprometida. E os sintomas não passavam. Aí, um determinado dia, eu comecei a sentir uma dormência aqui na região do abdômen. E aí, eu falei com o médico, eu falei, olha, tem alguma coisa estranha, porque do nada começou a adormecer minha barriga, como se fosse, assim, tipo uma faixa. Aí ele falou, olha, Helena, isso já não é um sintoma clássico de hérnia de disco, a gente vai ter que investigar. Eu fiquei bem preocupado com esse sintoma novo. E aí ele pediu uma ressonância magnética de crânio, coluna cervical, torácica, que é a ressonância do neuroeixo, e foi quando confirmou o diagnóstico de esclerose múltipla. E aí, para mim, foi um choque, assim, absurdo, porque eu, assim, nunca imaginava, assim, ter essa doença do nada. Eu não tive nenhum acidente, eu era uma pessoa saudável e estava numa cadeira de rodas, cheia de limitações, com 35... Na época, eu estava com 34 anos, né? Então, apenas 34 anos, cheia de sonhos, cheia de planos, extremamente ativa, e eu não estava conseguindo andar, que era, assim, o mínimo para as minhas coisas, né? Para as minhas atividades. E aí eu cheguei a contar com a minha mãe, para os meus familiares, né, assim, próximos. E quanto tempo entre a queda e o diagnóstico, só para a gente ter uma ideia dessa cronologia aí? Olha, eu caí no final de setembro e aí o diagnóstico foi meados de novembro. Uns 3 meses aí. Demorou, assim. É difícil, assim, o diagnóstico. Eu imagino só a cabeça, né?
tá perdendo força, tá perdendo movimento, e sem entender o que tá acontecendo também, né? Acho que quando chega um diagnóstico, por mais difícil que ele seja, mas pelo menos tem um motivo ali que precisa ser trabalhado. Mas você entende o motivo agora, né? Assim, na época, eu achava que era estresse, era cansaço, muito trabalho, né? Achava, assim, também que poderia ser alguma coisa, sei lá, na época de Covid, né? Também estava em alta, né? Então, começa a confundir, assim, a cabeça. A gente jamais pensa o que pode, assim, de fato ser, porque são sintomas muito inespecíficos, né? Tinha a fraqueza, aí eu tinha cansaço, muita fadiga, né? Aí tinha um pouco de dormência, assim, na perna, só que aí, tipo, a dormência já confunde também com a hernia de disco e a lombociatalgia, né? Então, assim, eram muitos sintomas que iam se somando e nada estava resolvendo. E quando você recebeu o diagnóstico, você já começou o tratamento? Eu comecei o tratamento medicamentoso. E, assim, na época eu estava fazendo o tratamento considerando hernia de disco, que era completamente diferente, né? Aí o meu médico, ele falou, você vai começar então o tratamento e é muito importante então a parte da fisioterapia, da reabilitação neuromotora, porque é isso que vai te dar um gás, né, junto com o tratamento medicamentoso, para você conseguir voltar às suas funções, né, às suas atividades normais. Nessa época você estava na cadeira de rodas, sem conseguir andar. Isso. Eu até conseguia andar, mas com muita dificuldade, arrastando o pé. E tinha perdido força nos braços também. Perdi força nos braços, perdi força nas pernas e andava, tipo, arrastando. Tem alguma causa, Ana, específica, a esclerose múltipla? Pra curiosidade leiga. Para o pessoal que está ouvindo, então a esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, inflamatória, crônica. Tá, vamos falar em português, por favor. Que afeta principalmente mulheres jovens e idade produtiva. É muito característico. Então, a Helena contando agora, eu tinha 35 anos, 34 anos, no auge da minha carreira, ainda crescendo na carreira, na verdade, então atuando, fazendo especialização. E aí eu comecei a perder força e aquilo foi impactando o meu trabalho. Eu não estava conseguindo segurar meu instrumento de trabalho. É bem a história característica e afeta mais mulheres do que homens. Mas tem alguma causa? Não. Não se sabe exatamente o porquê que ela acontece. Ela é provavelmente uma doença autoimune, mas ainda não se tem muito o porquê que essa pessoa vai desenvolver a esclerose múltipla. Então, a gente ainda está no escuro quanto a isso um pouco, né? Então, talvez tenha algumas correlações com algumas coisas, mas nada muito fechado. Então, porque essa história de ser inflamatória, então, acontece uma neuroinflamação. E desmelinizante significa que quando acontecem os impulsos nervosos que comandam a nossa força, por exemplo, é como se fosse um fio, que ele é encapado. E aí, a mielinização é a capa desse fio. E aí, o fio começa a ficar desencapado e o impulso vai passando muito devagar, até que ele não passa, esse neurônio não vai conseguindo fazer o trabalho dele e a célula que encapa esse neurônio, ela vai morrendo, vai tendo inflamação naquele lugar e ela vai morrendo. E aí, isso pode acontecer em diversos lugares, tanto do cérebro quanto da medula. E aí, por isso que são sintomas inespecíficos, a gente não consegue muito definir. Porque é bem aberto também, né? Tem que fazer muitos exames e o tempo também até para entender o que aconteceu, né? E quando o médico veio com o diagnóstico, você tá com esclerose múltipla? Para mim foi muito, muito difícil, assim. Eu perdi meu pai há 14 anos, ele teve um câncer de estômago. E, assim, eu e minha família, a gente é muito unido, né? Minha mãe, meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, eu e minha mãe. Então, ficamos nós 4. E a gente sempre foi muito próximo, a gente se uniu após o falecimento do meu pai para conseguir vencer, assim, as dificuldades, né? Eu perdi meu pai com 19 anos de idade. E aí, quando veio esse diagnóstico, assim, abalou muito, né, a nossa família, porque seria, assim, mais uma doença, assim, difícil, mais uma situação para enfrentar, né, de um diagnóstico difícil. O meu irmão, ele também sofre de autismo. Então, assim, a gente foi vendo, assim, cada vez as coisas dificultando. E eu, assim, sempre dei muito suporte lá em casa, né? Depois que meu pai faleceu, assim, eu
acabei tomando, assim, de conta de muitas coisas, né, em casa. E aí, nesse momento, eu vi, assim, toda a nossa família, assim, muito abalada. E algumas pessoas, assim, que desconhecem, não entendem, né, o que é a doença, achavam que eu ia morrer. Falava, nossa, você é uma pessoa tão boa, você é tão jovem, inteligente, achei que você ia ser uma excelente médica. Aí eu falava, nossa senhora. Tem que ouvir isso ainda, meu né? Deus, ainda tenho que ouvir isso. Eu gosto de dizer que então, se eu não fosse jovem, se eu fosse idosa e se eu não fosse inteligente, tava tudo bem. Né? Tipo, tá tudo bem. Ou então as pessoas falam, nossa, tão bonita. Tem que ser feia? Se eu fosse feia, não tem problema. Ser feia, tá tudo bem. Tão novo, tão bonito, tem que ter feio. Não, e ainda falar que vai morrer, né? Tipo, porque a doença, ela não mata, né? Assim, ela tem uma incapacidade, né? Quando não tratada adequadamente, ela vai tendo uma limitação da capacidade de assim, de uma forma progressiva. Funcional, né? Mas não que isso também gere necessariamente uma morte, assim, como um câncer, por exemplo, não é, né? Assim, as pessoas, elas têm uma vida dentro das suas limitações, mas ninguém morre de esclerose múltipla, né? Ela vai ter essas limitações no decorrer do tempo, né? Mas por ser uma doença que acomete jovens, isso tem um impacto muito grande, né, na sociedade, porque são pessoas que estão ali na vida de trabalho, estudo, né? Então tem essas repercussões. Mas assim, eu escutava de tudo, as pessoas falavam, né, que eu ia morrer, achava que eu me diminuía, nossa, eu achava que você ia ser uma excelente médica, tipo, como se, agora eu tenho esclerose múltipla, então eu não vou ser mais uma médica, ou conseguir alcançar os meus sonhos, aquilo que eu planejei, assim, para mim, como se eu tivesse, assim, como se estivesse me menosprezando, me diminuindo, né? Então, isso foi me impactando ainda mais, até me fechando, e na época, assim, eu não conseguia falar desse diagnóstico para outras pessoas, justamente por medo, assim, receio de como que elas iriam interpretar, ou de me diminuir, ou não, ela é menos capacitada, tem menos habilidade técnica do que uma outra pessoa saudável, né? Porque é uma doença, assim, também estereotipada, né? Então, isso foi me fechando, e eu comecei a falar também menos desse diagnóstico para as pessoas. Você foi diagnosticado quando? Qual foi o ano? Foi 2021, novembro. 2021, nossa. Novembro. Recente, né? Até recente. E demorou quanto tempo depois do diagnóstico, com essa perda funcional, até o estágio que você está hoje, assim, de funcionalidade? Aí eu comecei os tratamentos, né? Então, eu entrei com um imunossupressor, porque como a doença ela é autoimune, então a gente faz o tratamento de regular o sistema imune que está atacando células boas, né? Medicação. Então, com a medicação. Tá. E aí, posteriormente, assim, como... Assim, a gente médico tenta de todas as formas, né, buscar, eu lia muito artigo, eu buscava conversar com colegas, assim, tentava ver o que tinha de mais novo, né, na literatura, mas assim, as opções eram basicamente os medicamentos e atividade física, né, então era assim, alimentação e atividade física. Aí o meu médico falou, olha, Helena, então você tem que começar agora a fazer um foco aí na atividade física, vai ser sua melhor parceria daqui pra frente. Aí eu pensava, meu Deus, mas como que eu vou fazer atividade física? Eu não tô conseguindo nem andar. Você tava na cadeira, né? Eu tava na cadeira de rodas, né? Não tô conseguindo, né? Tô arrastando o pé, como assim? Ele, não, você vai começar um tratamento, né? Começar uma fisioterapia neurológica, motora, e vamos lá. Aí eu comecei a pesquisar na internet, vi que, assim, qualquer patologia neurológica é muito complexa. E o profissional que trabalha nessa área, ele tem que ter, assim, uma capacidade, assim, uma habilidade, assim, muito boa. Tem que ser muito específico, né? E eu vi, assim, que é muito heterogêneo. Assim, tinha um mercado, assim, serviços, assim, muito amplos, mas que não estava atendendo, assim, da forma que eu gostaria. E aí eu comecei a pesquisar, aí eu vi na internet sobre o Acreditando. Foi na internet? E achei no Google. Olha só, tá vendo? Olha, o lado olha de forma alguma, Google. O lado bom e o lado ruim. Google, valeu. O Google para algumas coisas é muito bom, né? Sim, ele facilita muito a nossa vida, né? Mas também, em caso de doenças, não pesquise no Google. É só isso. Depende do que você digita lá. Buscar tratamento, você pesquise no Google. E aí eu achei Acreditando no Google.
li, assim, sobre a proposta, né, sobre todo o material, assim, a missão. E o que eu achei interessante, porque essa proposta, né, da reabilitação neuromotora, né, fazer, assim, em conjunto, vi que era uma equipe, né, que está sempre, assim, integrada, sempre um conversando com o outro, né, que sabe, assim, da complexidade de cada quadro, de cada paciente. Isso é muito importante, né? E assim, para mim, foi um achado, assim, na verdade. Assim, eu fiquei muito feliz de ter encontrado, porque eu já tinha passado por outros serviços que eu vi que não estava, assim, me atendendo da forma que eu gostaria, ou do jeito, assim, que eu achava, assim, mais completo. Legal. Então, para mim, foi muito importante essa fase, né? Eu estava, assim, com muitas limitações na época. Eu lembro que eu não conseguia subir as escadas para vir aqui. E pegava, assim, o elevador, e aí eu via, assim... só que é engraçado, porque quando você tem um problema, assim, de saúde, você pensa, né? Você se torna, assim, meio vítima. Nossa, o meu problema é muito terrível, é muito difícil, mas eu... cruzando, assim, os corredores, eu via que tinha pessoas, assim, em situações, às vezes, até mais difíceis, mais complexas do que a minha. E aí eu comecei a perceber que eu, tipo... que, assim, na verdade, eu estava reclamando até de boca cheia, né? Sabe? Porque eu vi, assim, que eu ainda tinha, assim... eu tinha uma doença grave, né? Tenho. Mas eu ainda estava, né, dentro de algumas circunstâncias, assim, bem, né, conseguindo fazer muitas coisas ainda que eu né, planejava. Então, eu me coloquei, assim, no lugar do outro, né, tive mais empatia e passei, assim, a ter menos reclamação e mais agradecimento. Falar, nossa, Deus, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu estou me tratando, ainda bem que eu vou agora, né, começar um tratamento novo, ainda bem que eu estou com esse problema, que eu fiz um diagnóstico precoce, né? Então, assim, a gente começa a ter um olhar, assim, mais humano, sabe? De menos vítima, e isso faz, assim, todo o diferencial diante das situações, né, das dificuldades. Então, essa etapa foi muito importante também. E assim, no começo eu comecei com 6 sessões, né, na semana. Eu vinha todos os dias, né? Fazia o condicionamento físico, o pilates, né? 2 vezes na semana condicionamento, 2 vezes na semana pilates, 2 vezes na semana fisioterapia. Então, eram 6 sessões. Via aqui todos os dias. E assim, exige disciplina, né? Você tem que estar vindo. Tinha vezes que eu falava, ai, que preguiça, nossa. Ai, meu Deus, tem que ir pra lá. Antes já? Eu já fazia musculação, eu sempre fiz, mas eu não conseguia mais fazer. Os pezinhos eu não conseguia levantar. Mas você tinha uma rotina de treino já, né? Assim, tinha, eu sempre fui. Mas assim, quando fiz o diagnóstico... Parou tudo. Parei tudo. De trabalhar também, você não estava mais trabalhada? Também. Você parou tudo para se dedicar a você. Para me dedicar ao tratamento, Perfeito. que isso é importante, né? Priorizar a saúde. Sim. E isso que é o difícil também de muitos médicos, porque aí eles querem cuidar da saúde dos outros, mas não cuidam da saúde de si próprio, né? Então, mas aí eu vinha todos os dias, precisava muita disciplina, né? Ter aquela paciência, aquele cuidado, falar, ai meu Deus, vamos lá, né? Mais um dia. Só que o que é mais legal é que você começa a ver a evolução, né, do quadro, né? Então, assim, eu chegava aqui de um jeito, aí com o tempo eu saía, já conseguia ter mais força, já conseguia ter mais resistência, um peso ali que eu não conseguia puxar, eu já estava puxando, sem auxílio. Então, esses pequenos ganhos, né, dentro do processo, fazem a gente, assim, se sentir muito melhor, né? Dá muito mais motivação. E isso que me dava mais vontade, assim, de continuar, porque eu pensava, poxa, eu tô melhorando, então, assim, eu acho que vai dar certo, eu vou conseguir, tá né? dando certo, né? E aí, nesse tempo aí, eu recebi alta da fisioterapia, né? Aí eu falei, nossa, que legal, então eu tô melhorando. E aí, fiquei só no pilates e no condicionamento físico. E aí, depois entrou com a neuroestimulação, não, eletroestimulação, né? Que a gente começou. Que aí a eletroestimulação também super legal, assim. Você usava o colete com o colete de corpo inteiro, sim, né? É sim. verdade. Muito legal. Acho que
A Ana consegue explicar melhor aí como é que funciona, né? Mas a eletroestimulação foi fantástico para mim, foi um estímulo diferente, né? Dentro da patologia, que ajudou muito também, né? Isso é muito legal, porque, você sabe, não sei se você sabe, mas a eletroestimulação por um tempo foi uma coisa meio, será que a gente deve ou não usar em pessoas com esclerose múltipla? Então, dentro do mundo da reabilitação, da recuperação neuromotora, por muito tempo as pessoas tiveram medo, e ainda tem, uma parte grande ainda tem, receio de trabalhar com pessoas com esclerose múltipla por conta da fadiga. E aí achou-se por um tempo que você levando essa pessoa à fadiga, você poderia piorar o quadro. Quando na verdade a fadiga não vai induzir novas crises. A fadiga pode atrapalhar, então se você vir treinar um dia e realmente passar do ponto naquele dia, aquele dia você vai ficar meio imprestável, assim, sabe? Cansada, não vai conseguir desempenhar suas funções corretamente. Mas você ajusta isso, mas isso não desencadeia, isso não leva a uma piora do quadro. E as pessoas achavam isso antigamente. E a eletroestimulação, como é uma coisa que potencialmente pode causar fadiga, por conta do próprio uso da corrente, enfim, as pessoas tinham medo de usar. Mas se você usar na dose correta, tá tudo certo. Então é muito legal que você trouxe isso, a gente nem perguntou nada, ela mesma trouxe que foi muito legal. Assim como o condicionamento físico também, que é uma atividade mais extenuante. Então, no seu programa de treinamento, a gente consegue ver essa sua evolução e você continuando e seguindo para um programa de treino de uma pessoa que pode fazer todas as atividades e que gosta de fazer exercício. E o importante é isso, né? Desde que a gente saiba prescrever o exercício, o programa de treino corretamente, está tudo certo. Então, você chegou a ter um dia que você ficou muito fadigada, assim? Não da eletroestimulação, mas... Todos. Não, aquele dia que você falou, nossa, realmente, hoje peguei pesado, sabe? Você falou, nossa. Ou pegaram pesado comigo. É porque assim, o médico falava pra mim, olha, agora a atividade física é o seu parceiro, então pode, vai, né? Vai dentro. Vai treinar. E aí eu fui e coloquei isso assim como uma meta de vida pra mim. Falei, beleza, então tá, eu vou fazer tipo de segunda a domingo, né? E como se minha parte vou fazer, né? Como se fosse tipo assim, né? No piscar de olhos, plim, agora eu fiquei boa, né? Só que também tem essa questão, a atividade física também em excesso pode atrapalhar, né? A doença, porque ela vai causar exaustão, né? Fadiga, como você comentou. E eu, assim, como eu tava muito naquele foco, assim, de eu querer me recuperar, então, às vezes, eu extrapolava, eu vinha pra cá, aí ia pro yoga, que eu também fazia, né? O yoga, querendo ou não, também tem, né? Esses exercícios, né? Aí ainda trabalhava, né? Então, quer dizer, ainda tinha o trabalho do dia a dia, o estresse, aquela correria. Então, assim, tinha dia que eu chegava assim, que eu falava, meu Deus, hoje eu extrapolei, assim, não conseguia nem levar, mal conseguia tomar banho, assim, chegava em casa, nossa, já vou direto pra cama, porque não tinha força nem pra tomar banho. Então, é muito importante também esse equilíbrio, né? Senão... Mas no começo, assim, né? É normal, porque é justamente isso. O médico virou pra você e falou, a gente já te deu o remédio certo, agora você já tá no esquema certo, agora vai fazer exercício. Aí você fala, vou fazer tudo que eu puder. E aí, vou fazer o pilates, vou fazer yoga, vou fazer tudo. E aí você dá uma extrapolada, mas... É verdade. Você vai ajustando com o tempo, né? E vai aprendendo. Hoje você tem uma rotina mais equilibrada. A gente vai conhecendo o corpo também, né? Tem dia, assim, que a rotina tá exaustiva, algum procedimento, alguma coisa, assim, que foi mais puxado, né? Naquele dia, aí eu já faço uma atividade de relaxamento, por exemplo. Faço, sei lá, um alongamento, um estímulo novo, né? Uma meditação, yoga. Aí, aquele dia que não foi, assim, tão exaustivo, aí eu já faço uma musculação, né? Um exercício, assim, mais puxado, né? É importante ter esse equilíbrio, porque também a gente também não é bodybuilding, né? Você ainda tem déficits funcionais hoje? Assim, hoje eu tô, assim, muito bem, né? Graças só te a cortar, Deus. desculpa, essa era a minha dúvida também, porque você falou que recebeu alta da fisioterapia, do solo, né? E foi pra reativa, que é o colete com eletroestimulação, e o pilates, né? Em que momento você percebeu, assim, nossa, eu tô bem?
Foi muito engraçado. Tipo, eu tava subindo a escada, aí veio uma... E assim, eu tava subindo muito rápido, né? Que às vezes eu chegava assim, em cima da hora, atrasada. Tá, gente? Ela chegava atrasada. Eu queria dizer isso. Ela falou da disciplina, mas ela atrasava. Atrasava, mas não faltava. Aí eu, assim, naquela correria, assim, aí a paciente olhou... A paciente não, aí tinha uma acompanhante de uma paciente que olhou assim, eu naquela correria, ela... você é professora aqui? Perguntou pra mim, professora, eu sou paciente, eu sou aluna aqui. Ai, nossa, porque você tá tão bem aqui que eu tô achando até que você é profissional, né? É estagiária, alguma coisa. Aí eu olhei assim, aí eu contei a minha história assim, rapidinho pra ela, né? Ela, nossa, que legal, você tá muito bem, parabéns, assim. Aí eu falei, tô acompanhando aqui tanto tempo. Ela, nossa, que parabéns, muito bom. E aí, nessa hora, eu pensei, gente, vê se eu fui confundir, então, com uma professora, né, e uma estagiária. Tô bem. Então, eu tô bem. Tô bem. E aí, eu conversei com a minha médica, né, na época, ela falou, Helena, você tá bem, né, já tá conseguindo fazer suas atividades melhor, você já pode começar a fazer musculação, né, com um personal, porque aí você pode fazer um treino, assim, até mais específico para os seus objetivos, porque na época eu também estava querendo um pouco de parte de estética, emagrecimento, né, aquela parte de hipertrofia, né, que a gente que dá aquele upgrade aí na autoestima. Começou no funcional, terminou na Graciane Barbosa. Entendi. Pra gente dar aquele foco ali, né, da autoestima, que é importante. E aí eu fui pra musculação mesmo, né, aí já com acompanhamento com o personal. Aí a musculação já era um treino assim bem pesado, aí eu já não estava conseguindo fazer a eletro mais a musculação, porque já estava muito cansativo, porque são 2 estímulos muito intensos. E aí eu fiquei realmente só com a musculação e o yoga, né, que também já faz essa parte do alongamento, relaxamento. E aí eu tenho acompanhamento com o personal, eu faço 3 a 4 vezes na semana. E assim, tô indo muito bem, sabe? Faço, assim, as cargas que eu puxava antes, né, do diagnóstico, eu tô puxando até mais agora, graças a Deus. Que legal. Então, assim, dessa parte de peso, força, assim, eu tô bem, né, recuperei bem. Eu consigo ficar mais tempo, assim, em pé. Antes, assim, eu logo já queria ficar sentada, tipo, meia hora, 40 minutos, eu já puxava uma cadeira para eu sentar. Aí, agora, eu já consigo ficar, assim, várias horas, assim, em pé. Antes, eu tinha que estacionar o carro, assim, pertinho do lugar para subir uma rampa. Agora, eu já consigo, assim, andar com naturalidade. Assim, as pessoas não acreditam, né, que eu tenho esclerose múltipla, mas, assim, foi... tudo uma questão assim de evolução, de progressão, né? Tudo de treino, né? Treino, né? De dedicação. Dedicação, força de vontade, fé. É tudo isso junto no pacote funcional. Acompanhamento correto, né? Multiprofissional. Sim, então, que foi muito importante. É muito importante. E continuar, não abandonar, né? Com certeza. Assim, não tem como. É o parceiro, né? A atividade física adequada, alimentação... Isso também é assim, é um mix, né, de coisas. Comecei a fazer também a acupuntura, né, então também ajuda, né, com essa parte. Vez ou outra, assim, sinto um pouquinho de formigamento, principalmente esses dias que eu fico muito estressada, né, muita coisa, aí volta algum sintoma, aí falam que são pseudocrises, né, volta, mas aí depois desaparece, né, por isso que não são os surtos, né. Não, vai, pode. Eu ia perguntar da rotina de trabalho. Não, eu queria saber a sua perguntar da rotina de trabalho, como é que tá? Se, assim, passar de médica a paciente te fez mudar a sua visão de como você dá um diagnóstico, por exemplo, e como você recebe seus pacientes no seu consultório. E se você... Como tá a sua carreira? Como é que você tá seguindo? Se mudou alguma coisa pra você? Tanto funcionalmente quanto por conta do contexto geral. Assim, hoje, devido ao diagnóstico, eu busco ter uma vida, assim, busco ter mais qualidade de vida, né? Que é muito importante, porque se eu vivesse da mesma forma que eu vivia antes, fazendo plantões noturnos, né? Sem dormir direito, comendo mal, acordando, dormindo pouco, aquela rotina, assim, muito estressante, isso iria me adoecendo, ou causando novas crises, piorando, me atrapalhando a fazer atividades físicas, né? Os meus treinos. Então, assim, eu tive que adaptar nesse sentido, né? Diminuir a minha carga horária de trabalho para priorizar
nessas coisas mínimas, né? Que os médicos não, ou algumas profissões não seguem, né? E a gente que é escuta isso a dormir, vida comer, toda. Então, dormir, é pra todo descansar. mundo isso, né? Não Então é só vários quem tá esperando, profissionais, é o não. mínimo, né? E que por muitos anos eu, assim, não fiz por conta Normal. Acho que todos do nós. dia a dia, né? Então, assim, eu busco fazer as minhas refeições, minhas atividades físicas de todos os dias, dormir em casa. Antes eu fazia plantão noturno, então eu parei de fazer os plantões, né? Eu fui ajustando a minha rotina de trabalho para ter mais qualidade de vida. Então, focar mais nessa parte de consultório, né, do que os plantões, porque acaba que exige-se muito, né, da gente. Mas, assim, pensando a longo prazo, não que eu, de fato, não conseguisse, sabe, fazer, eu conseguiria. Mas, assim, eu sei que isso iria impactar na minha saúde, assim, a longo prazo. Então, eu preferi abrir mão para focar nessa parte, né, da minha saúde. Acho que pra todo mundo isso, né? Eu a acho gente que é negligencia importante tanto a isso, gente né? Ainda mais na nossa idade, assim, né? Somos que a gente tá jovens jovem. e tá cheio de volta. Já fomos mais, né? Mas ainda estamos, ainda estamos, né? Mas é que a Ainda alternativa estamos. não é boa. Ou você envelhece ou morre. Não tem, entendeu? Então tem que envelhecer, não tem alternativa. Sim, então, mas envelhecer com saúde. Saúde, Saúde, que é Com importante. qualidade de vida, de tempo, né? Acho que interfere muito. Porque se você tá bem aqui, o corpo é uma resposta Sim, disso isso é também, verdade. né? Então é buscar esse equilíbrio que é o desafio pra vida agora, né? E você perguntou da parte de paciente, né, do trato, né, com o paciente. Para mim foi legal porque naquele momento eu era paciente, né? Então, assim, eu fui percebendo, meu Deus, assim, como é estar do outro lado e todas as preocupações e dificuldades, né, que o paciente vive, né, de ver um resultado de um exame e não entender, ou de ficar angustiado querendo, né, respostas. Então, assim, eu passei por vários períodos, assim, de pensar, ai, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ai, Deus me abandonou. Assim, começar, assim, naquele sentimento de qualquer pessoa, assim, que recebe. Porque mesmo eu tendo acesso à informação, mas eu sabia que as opções terapêuticas, todo tratamento é o mesmo para todo mundo. Então, não é porque eu tenho o conhecimento ou não que vai ser diferente, sabe? Assim, era tudo igual, assim, para mim. E assim, eu sentia muito receio de comentar com outros colegas, com outras pessoas do meu diagnóstico e isso me diminuir, né? Pelo fato de ser uma doença que tem essa questão motora, né? Então, isso me deixava, assim, muito preocupada. E aí, um determinado dia eu estava conversando com um amigo médico e aí, assim, eu espontaneamente contei para ele, né, sobre o meu diagnóstico. E aí ele falou, você sabe de uma coisa, Helena? Eu vou te falar uma coisa, mas talvez você não tenha parado para pensar, mas essa doença, esse diagnóstico, ele só serviu para te tornar uma pessoa melhor. E aí, quando ele falou isso para mim, eu falei, você acha? Você acha isso mesmo? Ele acha, e acho que você tinha que comentar e conversar mesmo, e você não precisa ter medo. Porque quantas pessoas queriam ter algum otimismo, né, alguma notícia boa, uma motivação, ver que você está vencendo e está progredindo, e você está aí calada, e poderia estar, né, contribuindo com seus pacientes, com outras pessoas que estão passando por uma dificuldade. Eu falei, né? Mas é verdade. Aí nisso eu fui e conversando assim também com psicóloga, né? Fazendo terapia. Aí ela também conversou assim comigo. E eu falei, então tá bom. Então acho que agora também Chegou a hora. Chegou a hora, né? Não, mas é importante isso, né? Porque, assim, tem outras pessoas que são a Helena na cadeira de roda lá atrás, recebendo o diagnóstico, que nem sabe das possibilidades que existem, né? Assim, te ver falando agora, depois, deve ser uma motivação muito grande também, assim, de... Nossa, é possível, é por aqui esse caminho, né? Então tem que falar mais mesmo, né? Acho que a informação é difícil de achar, né? Assim, referências, histórias de pessoas e referência mesmo, né? Outras pessoas que passaram por aquilo e hoje estão em um lugar melhor, né? Que é possível. A gente, por isso que é acreditar, né? Exato, é acreditar. A gente continuar acreditando. Sim. Porque no momento, assim, de uma notícia, de um diagnóstico, alguma situação assim, de dificuldade, a gente
assim, não temer, né? É claro, difícil, né? É difícil, mas acreditar que existem opções, que isso vai passar, que hoje existe muita tecnologia, muitos estudos. Poxa, tem tanta gente aí que anda estudando, né, por aí para descobrir novas técnicas, novos meios, né? Nada assim é definitivo, né? E o ser humano, ele se adapta muito, né? Sim. Também a gente se adapta muito a tudo, né? As condições. E a gente usar essas situações, né, para um benefício, né, para sermos pessoas melhores, né? Se colocar no lugar do outro, entender, né, o mundo assim de uma forma melhor, E né? tudo tem um propósito, né? Tem um porquê aí por trás. Sim, né? verdade, com certeza. Vocês que trabalham aqui, vocês devem ouvir várias histórias aí de todos os dias. E aí a gente fica se perguntando, poxa, mas por quê? A gente não sabe, mas com certeza, assim, nada acontece assim por acaso. Na minha vida, assim, algumas vezes eu fiquei perguntando, poxa, por que isso e tal? Por que logo eu? Sabe, a gente fica assim, se questionando, né, para Deus. Mas, no fundo, assim, existe uma palavra, assim, na Bíblia que fala, né? Porque as minhas fraquezas... Não, como é? Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso. Existe esse versículo, eu não me recordo onde que tá, mas que fala justamente que é quando a gente está mais fraco, quando a gente está mais desesperado, com medo, angustiado, aí é que acontecem aí os milagres, acontece o mover assim das situações, das coisas, aí é que tudo começa a acontecer. Então, para a gente não desanimar, para a gente não sair só daquela situação de ficar só reclamando. Ai, por quê? Ai, não sei o quê. Poxa, eu não tô conseguindo andar. Poxa, que coisa chata. Tô na cadeira de rodas. Sair dessa situação só de lamentação e buscar realmente ser uma pessoa melhor, tentar entender por quê, né? Não só o porquê, mas de ser uma pessoa melhor com aquilo ali, né? O que eu posso fazer disso, né? Também, porque é muito isso, assim, é o quanto mudar, né? Também, você entender a sua condição e buscar formas de seguir a sua vida de forma mais ativa, se tá andando ou não, mas é possível também você seguir a vida de outras formas, né? Ser ativo, ser produtivo, trabalhar, estudar, enfim, né? Tem uma frase que eu gosto que nós não... É mais ou menos assim, né? E eu também não sei de quem é. Mas nós não somos aquilo que acontece com a gente. Nós somos o que nós fazemos daquilo que nos aconteceu. É isso. Então, pra mim é isso, assim, geralmente. Sim. Não é, aconteceu alguma coisa. É imprevisível, você não sabia que você ia ter esclerose múltipla. Aconteceu na sua vida e você não tinha como impedir. E hoje você também não tem como curar. Mas você fez o que estava ao seu alcance e a sua vida é o que você fez disso. E não a Helena esclerose múltipla. Não, é a Helena que tem 36 anos, é uma jovem, mulher bonita, é médica, trabalha. E por acaso ela também tem esclerose múltipla. E que recuperou, e que treinou e que continua... E que tá aí, né? Cuidando, Isso que você falou também, dessa questão, assim, que quantas pessoas como eu, que estão na cadeira de rodas e que querem uma mensagem, né, assim, uma motivação, porque eu pesquisei na internet e só achei coisas terríveis, né? Qualquer pessoa vai ver lá, né, um monte de vídeos, informações que você pensa, meu Deus, meu mundo acabou. O que vai ser de mim, né? E aí, se talvez naquela época eu tivesse uma mensagem, né, ou alguém, né, que lançou assim nas mídias, né? Eu tô assim, passei por isso, mas tô melhor. Poxa, pra mim teria sido super diferente, né? Porque a gente vê com mais motivação, com mais otimismo, né? Os episódios depressivos, né? De qualquer doença crônica seriam bem menos recorrentes, né? Porque as pessoas não falam, elas só se conectam, só ligam a parte do caos, de que tudo tá perdido, né? Se você tivesse visto o podcast da Helena de hoje, a Helena lá atrás, olha só, ia ser uma referência. Mas é um pouco a nossa ideia do podcast, é um pouco isso mesmo, para que outras pessoas tenham acesso a outras histórias de pessoas que superaram, que seguiram a vida, né? Então, vai além da informação também, né? Que bom, e parabéns aí pela iniciativa do canal, porque eu acho que isso é muito importante, né? Assim, quantas pessoas precisam dessa mensagem, né?
Assim, tem gente... E não só, assim, em relação à doença, né? Mas, assim, qualquer dificuldade, assim, da vida, acidentes, né? Traumas, enfim. A gente ter esse olhar, né? De superação, esse olhar de progressão, sabe? De possibilidade, de possibilidades, né? Isso é muito importante, né? Porque quando você tá ali na situação, você pensa, meu Deus, tá tudo perdido, meu mundo acabou. Você pensou em alguma hora que você não ia mais atender, não ia mais atuar? Você achou assim, tipo, acabou tudo? Pensei. Achei que... próprias pessoas falavam, nossa, achei que você ia ser uma médica tão boa, você ia fazer tanto sucesso na vida. Eles já me matavam, né? E você acredita, você vai acreditando um pouco nisso, né? Você acredita nisso e fala, nossa, realmente achei que ia ser uma médica boa. Mas eu ia mesmo. Né? Ia. Você vai se limitando. Eu tive pessoas que falaram pra mim, se aposenta logo e vai viajar, vai curtir a vida. Eu falo, gente, mas eu tenho tantos sonhos, assim, eu tenho tantas coisas ainda que eu quero fazer dentro da medicina, né, ou até fora também, para eu simplesmente, né, chegar assim, não, vou enterrar aqui meu diploma e vou, tipo, me limitar agora pelo diagnóstico, sabe? Então, assim, teve um momento que eu pensei, achei que não ia conseguir mais voltar a atender, achei que eu não ia nem conseguir andar direito mais, né? Então, assim, você fica bombardeado, assim, de muitas coisas, né? De muitos sentimentos negativos. Mas, graças a Deus que a gente não se limita. Eu vi até algumas pessoas que têm esclerose, eu até indiquei também. Falei, olha, tem um local que eu fiz lá na Acreditando, tal, vai lá. E a pessoa, não, mas não tem mais jeito pra mim. Já tô com a doença muito avançada, descobriu muito tarde. A pessoa já fica se limitando e acreditando que é aquilo ali, pronto, sabe? Não tem mais para onde correr. E, na verdade, não é assim, né? A gente, ainda mais dentro de uma doença neurológica, existe a neuroplasticidade, né? Então, assim, as células boas, elas vão adquirindo ali funções e vai ampliando a sua ação, né? Para compensar as outras células, né? As outras áreas que estão ruins. E não só isso, né? Mesmo que funcionalmente você não recupere, por exemplo, uma capacidade física que é a marcha, você tem várias outras coisas que você pode melhorar com o exercício. Em relação a se sentir bem, em ganhar força, melhorar no dia a dia, melhorar uma transferência, conseguir entrar num carro sozinho, sair do carro sozinho, transferir para um banheiro, melhorar atividades do dia a dia que você melhora muito melhorando a força. Não só a força, né? Mas trabalhando no geral e conseguindo dormir melhor. Então, quando você fala de uma doença autoimune, isso é muito importante, né? Então, a alimentação é muito importante, manter uma rotina de exercícios físicos é importante. Então, por mais que funcionalmente, essa função, a pessoa acha que não vai recuperar. Tá bom, mas você tem que continuar fazendo exercício. Não é, agora já foi e é assim. Porque a gente está falando de uma doença que tem um contexto e pode ocorrer uma progressão, né? Então, e você tem que manter um corpo forte para caso isso aconteça, né? Você tem que manter o corpo ativo também para, se acontecer um novo surto, se tiver algum escape, alguma coisa assim, você tem que se manter. Quanto melhor você tiver, melhor para você ter uma recuperação depois também. Então, isso é muito importante. E as pessoas acabam, às vezes, deixando isso, né? Porque ou tá boa já e tipo, tô bem. Mas porque ficam presas, eu acho, numa coisa meio, já foi. E na verdade, acho que é um não entendimento geral, assim mesmo, do quanto exercício é importante. Mas escuta isso de todos os lados também, né? Assim, aqui também, tenho muito tempo de lesão, já não recupero mais. Mas não, o seu corpo está o tempo todo em movimento, né? E a medicina vem evoluindo, a ciência vem evoluindo também. Então é importante você estar preparado para amanhã ou depois se aparecer alguma coisa, né? Que você esteja pronto para, né? Também, né? Acho que o exercício físico tem essa função também, né? Com certeza. E planos, Selena, planos de futuro aí, agora que tá voltando a atuar, né? Tá começando a falar sobre, né, esclerose múltipla. Pois é um desejo esse de falar mais sobre, né? Eu acho, assim, é importante, né, para mim. Agora eu quero realmente utilizar essa ferramenta mesmo da comunicação, né, das redes, mídias, para até tirar um pouco, né, desse estereótipo da doença, né?
Hoje os tratamentos estão avançados, né? Já tem medicação até que está sendo distribuída pelo SUS, que é extremamente eficaz, né? Então, existe hoje a associação, né, dos Amigos Múltiplos da Esclerose, da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, né? Então, são entidades também que estão trabalhando, né, dentro da conscientização dessa doença, a importância, né, do acompanhamento contínuo, conjunto, né? Então, assim, para estar realmente motivando as pessoas que, mesmo que fizeram um diagnóstico tardio, que estão com um quadro assim, mais avançado, mas que está continuando fazendo os tratamentos, buscando ajuda profissional, né, para não se entregarem, para não se limitarem, né, dentro do diagnóstico, porque, de fato, assim, é o que você falou, né, tem gente que achou que já se entregou, né? E quando ainda existe, né, muitas opções, né, ainda tem muito, né, o que acontecer. Então, eu quero divulgar esse material, né, essa mensagem para as pessoas, né, para elas continuarem aí acreditando, né, na sua reabilitação, na sua recuperação, buscarem bons profissionais, né, que estejam realmente de mãos dadas, né, com um tratamento, que tenham um olhar assim humanizado, que tenham um olhar assim integral, né, do ponto de vista assim de uma forma assim geral, né? Eu acho que isso é muito importante. E continuar aí atendendo, né? Fazendo aí, seguindo os meus planos, né? Que morro de saudades aqui de vocês, né? Voltar aí Você pode voltar. Vou visitar. Pilates, tá? condicionamento. Vou É para todos os públicos, com lesão, sem lesão, aqui. com pouca lesão, quem engana que tem a lesão, quem parece que é professora. Exatamente. Pode continuar aí na reativa. Vou. Tá. Eu tenho assim um carinho muito grande aqui, porque assim, acaba que como a gente vem muitas vezes, né, assim, na semana e por várias, né, semanas, a gente vai conhecendo assim bem cada um e todo mundo sabe da nossa história, então vai criando também esse clima assim gostoso, né? Então isso que é legal, porque vou no fulano de tal, aí eu vejo uma vez a cada 3 meses, 6 meses, né, o profissional tal. Aí aqui é legal porque a gente tem esse contato contínuo, né? Então, a gente tem esse clima gostoso. Então, mas assim mesmo, viu, Ana? As pessoas ficam boas, saem andando e não voltam mais. E não voltam mais. É normal isso. Volta só pro podcast. Só podcast. Eu quero deixar aqui uma coisa pra Helena, que eu já... Não é um presente, é uma... mensagem. Não é uma mensagem também. É uma pulga. Um desafio. Que eu já falei pra ela, a gente já conversou sobre isso uma vez, eu não sei se ela tá trabalhando com isso, mas existe uma dificuldade das pessoas com deficiência com mobilidade reduzida de acesso a ginecologistas. Já conversamos sobre isso também, né? Sobre salas que não são acessíveis, elas muitas vezes não fazem uma rotina de exames, mamógrafos que também não são acessíveis. Então, essas coisas são muito importantes e muitas vezes a gente tem pessoas que não olham para isso há muitos anos. Ou que mesmo interrompem uma vida sexual porque sofreram uma lesão e, enfim, acham que não devem mais ter, ou até gravidez, enfim, várias coisas de saúde da mulher, já que você é ginecologista. Então, deixo aqui para você trabalhar com esse público. Eu acho que... Já apareceu aí, né? esse público para você ou não? Verdade. Que é justamente essa questão da acessibilidade, né? Assim, acaba que muitos não vão ou porque não tem acesso, né, adequado no local, ou vai, assim, por exemplo, no hospital, né? Que é uma outra abordagem, né? Então, realmente, assim, precisa ampliar esses espaços, né? E divulgar mais também por meio desses meios de comunicação, porque... Gente, a saúde está aí para todos. E assim, quanto mais a gente se cuida, quanto mais o autocuidado e o autoconhecimento só vem para agregar. E podíamos, né? Tô pensando aqui de fazer uma ação aqui disso um dia. Né? De repente convidar para um diagnóstico, sabe, uma coisa mais... Uma avaliação, exato. Mutirão. Isso. Sim, não sei. Legal. Mas enfim, né? É uma ideia. Já fica aí. Fica plantada a semente na cabeça de todos nós. Vai ser um prazer, com certeza. Pode ir. Porque tem muita... E é difícil mesmo, né? Porque...
A demanda o deslocamento, existe, mas a gente tem essa dificuldade. o exame também, né? A gente conversou disso uma época também. Porque é muito difícil você transferir, a pessoa geralmente é alta, a posição, né? A posição da maca é difícil, aí o posicionamento das pernas, aí o próprio posicionamento do médico. Enfim, essas coisas são mais difíceis. E aí, não é que são difíceis, é que não tem acessibilidade. Então, fica muito difícil para quem vai fazer. Pros dois lados, né? Pra quem vai, pro médico também se adaptar para, né? Exatamente. Isso é verdade. Muito bom, fica a dica. E Helena, deixa uma mensagem então para alguém que já esteve na sua pele ou está na sua pele, né? Pode falar? Aberto para você falar o que você quiser. Bom, gente, então, assim, a mensagem que eu quero deixar, né, principalmente de acreditar, né? A gente seguir acreditando, né? Quando eu recebi o meu diagnóstico, achei que o meu mundo tinha acabado, estava perdido, e a gente não pode se limitar pelas situações, né, pelas dificuldades, né, que a vida nos impõe. E principalmente se apoiar nas pessoas que nos amam, né, família, amigos, né, se apoiar assim em Deus, né, ou nas nossas crenças. Isso é extremamente importante. Eu sou assim muito grata porque eu tive pessoas na minha caminhada que me apoiaram, tiveram esses que falaram aí as asneiras, né? Mas teve gente que foi assim, esteve comigo, né, ao lado e me motivando e me dando força e, né, mandando uma palavra assim amiga. Por mais que as coisas estivessem assim muito, muito, muito difícil, eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir vencer, esse fardo é muito pesado para mim, mas assim, nada que a gente não consiga suportar. Então, nada acontece na nossa vida que a gente não é capaz de suportar. E assim, as coisas acontecem com um propósito, né? A gente não sabe, mas com certeza isso nos torna pessoas melhores, né? É o que o meu amigo, ele me falou. Independente assim do que aconteça, eu me vejo assim uma pessoa mais madura, mais humana, que vê assim a dificuldade, a limitação do outro sob um novo olhar, tem uma outra visão assim da vida, e acho que isso só tem a agregar na nossa vida, né, e trazer uma mensagem realmente de acreditar, de continuar, de prosseguir, de jamais desistir, jamais se entregar diante das circunstâncias, que tudo passa para aquele que crê e que busca. É isso. Tá Uau. bom? Né? Dúvidas, Aninha? Não. E aí, menino Rafa? Assim, eu vejo uma série que chama This Is Us. Você já ouviu falar? This Is Us. Amazon Prime. E tem um casal que eles sempre falam assim, eles têm filhos, têm netos, eles sempre falam uma conversa deles de falar as 3 coisas piores que podem acontecer. Tipo, você tem esse sentimento, tipo assim, você tem um sentimento que talvez aconteça de novo, que você piore. Eu não sei se a esclerose ela tem um nível que ela volta. É progressiva, não? Você tem aquele sentimento de tipo, nossa, eu vou passar por isso de novo e o que eu vou fazer? Você acha que você vai estar com mais bagagem para entender o que for acontecer de pior, assim? Se for, lógico, dentro da doença, né, especificamente. Assim, isso pode acontecer, né, com qualquer um que tenha a doença. Os surtos, eles acontecem sem causa, assim, definida. Tem gente que está tratando e que pode ser acometido da mesma forma, né? Só que eu, assim, acredito que hoje com os tratamentos, né, com o acompanhamento, mesmo aparecendo esse surto, isso vai se abrandando, né, vai amenizando com um tratamento adequado, né? Eu, assim, acredito muito no tratamento, porque foi graças a ele que eu tô aqui. Então, assim, se isso aparecer de novo, eu vou voltar e vou falar, vamos lá, começar tudo do zero, e vamos né? embora, vamos embora. Eu já conheço qual é o caminho, a gente vai voltar, né, com um pouco mais de bagagem, né? Mas, assim, sabendo que é esse o caminho certo, né? Que foi o que eu tracei e que deu certo e que se acontecer, vamos que vamos, né? É isso, não tem mais jeito, vamos que vamos, né?
Que bom. Que maravilha, Helena. Obrigado, viu, por ter Obrigada. vindo. Foi muito boa a sua história, né? Compartilhar isso um pouco com as pessoas também. É uma história muito inspiradora também. E é isso, Naninha. Alguma coisa? Muito obrigada, Helena. Estamos de portas abertas para você. A gente te aguarda aí para treinar. Fica aí o convite. Ficou também a semente. E se entrar para educação física, para fisioterapia, manda um currículo, porque você já é Hoje profissional. o pessoal já acha que Aí você é você treinadora. pode oficialmente Pode ser trabalhar com a treinadora. gente. Gente, obrigada. Obrigada aí pelo, né, por estar participando desse momento, né? Eu espero que essa mensagem chegue aí o máximo de pessoas possível, que realmente, né, seja transformadora, né? Assim como deve estar sendo, né? Todos que passam por aqui. Obrigado, né, por vocês terem me acolhido aqui, né? Por todo esse tempo de tratamento, né? Sumi, mas não esqueci. Bom filho a casa torna. Exatamente. Mas com, né, novidades boas, isso, né? O é importante isso. é isso. É isso. E obrigada, né, pela participação aqui. O que precisarem também podem mandar mensagens, Qual que é e-mail. o seu Instagram né, pro meu pessoal Instagram te seguir? é doutorhelena.lapa. Então, quem quiser pode me adicionar, mandar e-mail, mandar direct. Tirar né, dúvida. Tirar dúvidas. Estamos Vou aí. mandar perguntas na caixinha. Perguntas na caixinha também. Então, estamos aí só para contribuir compartilhar, contribuir com informações. Maravilha. Então, Obrigada, Helena. Valeu, Helena. E finalizamos mais um episódio do Acredcast. Para você que ainda não é inscrito no canal, tô reforçando aqui. Faz o que, Rafa? Se inscreve, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha. Que mais? Tá bom? Compartilha e é isso aí. Compartilha com aquele amigo, aquela amiga que teve esclerose múltipla, tá precisando de uma motivação. Compartilha com ele. Certo? Nos vemos nos próximos episódios. Valeu!